Eu tô aqui de novo. Eu tô aqui pra falar de imposto de renda de novo. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Não podia ter outro assunto nesse último mês. Então sim, a gente vai falar de imposto de renda de novo. E hoje é bem específico para produtor rural. Não tem outra forma de fazer isso, tá? Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Vou falar de novo, já falei isso no vídeo anterior, o ano passado, acho que foi, mas eu acho importante a gente frisar porque é uma mudança significativa que a gente teve na parte da atividade rural. Qual foi? Até os anos anteriores, quando a gente olhava para os bens da atividade rural e principalmente quando a gente fala de implementos agrícolas, tratores, caminhões, maquinários, a gente tinha um campinho na declaração onde você colocava o valor, um único valor. Isso era bem diferente do que a gente trabalha na pessoa física. Porque se você tem um automóvel que você usa para passeio, lá na sua declaração de imposto de renda de pessoa física, o que você faz? Você vai lá, descreve o seu automóvel e todo ano você vai pondo o valor do seu automóvel, certo? Você põe o valor em 31/12/2021 e você põe o valor do seu automóvel em 31/12/2022, na declaração deste ano, por exemplo. Isso sempre foi assim quando a gente fala de um bem da pessoa física, para carros e para bens imóveis. Na atividade rural isso não era assim. Então você ia lá na ficha de bens da atividade rural, você colocava lá 50 tratores, 50 implementos agrícolas e só tinha um campo para valor. Não tinha o campo daquilo que a gente chama de evolução patrimonial da atividade rural. Então você colocava um único valor e esse valor ficava lá por anos. Só que a gente percebe que a Receita Federal começou desde o livro Caixa Digital, ela começou a entender que a atividade rural é uma fonte de renda muito significativa para muitos contribuintes da Receita Federal. E ela implementou várias mudanças, como o livro Caixa Digital e essa evolução patrimonial nos bens da atividade rural. Nossa, mas para que serve isso? Tem dois parâmetros importantes quando ela fez essa mudança. Primeiro, para que no momento em que você realiza a venda de um bem da atividade rural, você fique atento para se você vai ter que pagar ganho de capital ou não, que a gente já falou nos vídeos anteriores também. E o outro ponto muito importante é para justificar a sua evolução patrimonial na atividade rural. Então, eu tinha um trator que eu comprei este ano por R$100.000. Eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar para comprar esse trator de R$100.000. Ou eu fiz um empréstimo, ou eu fiz um custeio, ou eu tive um lucro de R$100.000 na minha atividade rural. De algum lugar eu tirei dinheiro para comprar este bem. Então, essas diferenças que a Receita Federal passou a colocar são bem significativas para a gente pensar na evolução patrimonial, que a gente falou em vídeos bem recentes, também na área da atividade rural. O outro ponto é para que você, produtor rural, também possa olhar para a sua declaração e verificar aqueles implementos que já estão sucateados. A gente sabe que isso acontece, tem muitos implementos que constam lá na sua declaração, nos bens da sua atividade rural e que estão lá há 20 anos e que eles não têm mais valor patrimonial nenhum, porque eles são sucatas hoje na sua atividade rural. Então você precisa olhar para esses bens e retirá-los da sua atividade rural. O outro ponto importante é aquele que eu disse recentemente, para que você, caso venha a vender um bem que teve uma valorização, e a gente sabe que isso aconteceu no último ano, tanto com automóveis, como com caminhões, como com máquinas agrícolas, você vai ter que recolher ganho de capital. Então não é uma pegadinha da Receita Federal, não! Isso tem tudo a ver. E a gente sempre achou que faltava isso na atividade rural, porque ela olhava para os bens da atividade rural de forma diferente do que ela olha para os bens da pessoa física. E a gente sabe que muitas pessoas, muitos contribuintes, têm como a sua única fonte de renda a atividade rural. Então, seus bens são a atividade rural. Então, foi uma mudança significativa, é uma mudança importante que precisa ser analisada. Precisa parar, eu sei que dá trabalho, mas precisa parar, pegar o valor do bem quando você adquiriu esse bem, seja quando for, colocar ele na posição do ano anterior e no ano de 31/12/2022 colocar o valor que esse bem representa hoje. Isso é importante que seja feito, para que você
justifique uma evolução patrimonial, para que você justifique um possível ganho de capital, justifique informações que possam te fazer cair numa malha fina. Então, são detalhes que muitas vezes podem passar desapercebidos. Eu me recordo muito de pegar declarações antes dessa alteração, onde se colocava 0 no valor dos bens da atividade rural. Isso não pode continuar agora. Você precisa pôr o valor daquele bem. Então, é uma forma de você parar e olhar para aquilo. Além disso, a sua declaração ela é utilizada como prova de que aquilo é o seu patrimônio para diversos órgãos. A gente tem, propriamente falando na Lastro, quando a gente tem que justificar para a Secretaria da Fazenda do Estado que você possui tratores, possui caminhões, a gente usa a sua declaração de imposto de renda. Essa ficha exatamente, a ficha dos bens da atividade rural. Então ela precisa estar correta. Então você precisa dar uma atenção particular para isso. Esse ano é um ano para fazer isso. A gente acredita que no ano que vem essa evolução patrimonial vai compor a parte de evolução patrimonial da pessoa física. Então olha para os seus bens, pensa, senta com quem faz a sua declaração e fala: isso aqui já não é mais meu, isso aqui já não uso mais porque ficou muito velho, isso aqui eu descartei. Pare e pensa, porque a sua declaração, essa parte de bens, ela tem valor para questão de evolução patrimonial, ela tem significativo para a situação de ganho de capital e principalmente ela é prova de que aquela é sua propriedade na atividade rural, aqueles bens são de sua propriedade. Isso aqui tudo é meu, ó. Isso aqui tudo é meu. Papai do céu me deu. Esses dedos da mão aqui tudo é meu. Então para e olha para essa ficha esse ano, porque isso vai ter significado grande este ano e nos anos seguintes. Tá bom? Se você não entendeu alguma coisa, se você tem dúvidas, perguntas, manda pra gente que a gente vai te ajudar. E eu volto já falando de novo de imposto de renda. Até mais, pessoal!